Queridos irmãos e irmãs, essa véspera do Domingo de Ramos, ela é importante para que nós possamos contextualizar tudo aquilo que nós vamos celebrar ao longo desta semana, que nós católicos chamamos a Semana Maior, a Semana Santa. É a semana que nós vamos seguir os passos de Jesus. Da mesma forma que Jesus entra na cidade de Jerusalém, nós também vamos adentrar nesta Semana Santa para vivenciarmos todos os passos de Jesus. Aqui, queridos irmãos e irmãs, atendemos para uma coisa: nós não vamos repetir liturgias, nós não vamos repetir manifestações populares através da via sacra, através das procissões, através de todos os atos que nós realizamos durante essa semana. Não é isso. A liturgia vai nos levar dia a dia a vivenciar o fundamento da nossa fé, a nossa fé cristã, a nossa fé católica. Por tradição, nós celebramos todos esses momentos da Semana Santa. E a liturgia que nós acabamos de ouvir, queridos irmãos, como que nos prepara para esse grande evento da Semana Santa. Jesus está na cidade de Jerusalém. Jesus ele está em confronto íntimo com as autoridades religiosas. Evidentemente, naquele tempo e naquela estrutura, não tinha como separar muito o que é religioso do que é político. É claro que ali existia partidários dos fariseus, partidários dos saduceus, e ainda para complicar, tinha o poder bélico de Roma naquela região. Até então, queridos irmãos e irmãs, aquilo que João diz através desses escritos, que Jesus fazia muitos sinais. O que nós podemos distinguir no Evangelho de João dos outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas? O Evangelho de João, ele apresenta 7 sinais que Jesus realizou no seu ministério. E o maior de todos eles, ele transformou o pão, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Ele disse que ele era o pão da vida, ele libertou os cegos, ele curou os coxos, os aleijados. Mas o maior sinal que o nosso Senhor fez, queridos irmãos e irmãs, é o que está nesse contexto que nós acabamos de ouvir. E lembre-se bem, a palavra de Deus, para a gente entendê-la, tem gente que fala assim: é muito difícil entender a palavra de Deus. Eu leio, mas não compreendo. Lembre-se bem daquele ditado: o texto fora de contexto serve de pretexto para não entender o texto. Nós temos que ir lá no contexto histórico para a gente entender o que está acontecendo. E Jesus realizou o maior de todos os seus sinais, que foi o que? Ressuscitar um homem que estava há 4 dias morto, Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Depois de 4 dias, Jesus tira esse homem do túmulo e ressuscita esse homem. Não é uma reanimação, não é que alguém teve uma parada, apagou, e alguém foi lá, fez massagem e a pessoa voltou à vida. Não é aquelas experiências que às vezes nós ouvimos, ou nós mesmo já lemos, sobre experiências daqueles que já tiveram a oportunidade de visualizar o outro lado. Não é isso.
Jesus, ele ressuscita o homem morto há 4 dias. Para dizer, queridos irmãos e irmãs, que nosso Senhor, ele colocava dúvidas no coração de todas as autoridades. Foi por causa desse sinal de Jesus que eles intensificaram a perseguição. Jesus já estava sendo perseguido. Não sei se vocês acompanharam a liturgia ao longo dessa semana. Ontem, melhor dizendo, no domingo, Jesus, ele consegue salvar uma mulher que seria apedrejada. Na liturgia de ontem, as próprias autoridades queriam apedrejar Jesus. E ele sai de perto deles e vai para um lugar recluso, um lugar escondido. O Filho de Deus teve que se esconder para que não fosse apedrejado. E nesse contexto, queridos irmãos e irmãs, que nós celebramos essa liturgia, eles procuraram, eram os fariseus e os doutores da lei. Alguns acreditaram em Jesus, gostavam de ouvir Jesus. Não é diferente da gente às vezes. Outros procuraram os saduceus. Os saduceus eram os grandes sacerdotes, eram aqueles que tinham influência e muita proximidade com os romanos. E Caifás, ele disse: é necessário que um morra por todos. A partir daquela palavra de Caifás, eles mudam totalmente o pensamento deles e chegaram à seguinte decisão: é necessário que esse homem morra. E eles começaram a armar ciladas para que Jesus fosse morto. Interessante, queridos irmãos e irmãs, se a gente olhar nas entrelinhas da palavra de Deus, Anás e Caifás, eles eram inimigos pelo ódio que eles tinham para Jesus. Olha só, por causa do ódio que eles tinham para Jesus, eles voltaram à amizade. Até aqueles que se odiavam se uniram para derrotar Jesus. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, queridos irmãos e irmãs. Enquanto que a palavra de Caifás era para que Jesus fosse morto, a palavra da profecia, a palavra da Bíblia dizia que ele devia ser morto por causa de todos. Não foi Caifás que decidiu a morte de Jesus. Já era uma profecia de Deus que ele daria a vida por todos. Então, queridos irmãos e irmãs, para nós fica esta reflexão. Jesus, o tempo todo, ele foi perseguido, maltratado, a ponto de desejar a sua morte. Aí que entra Judas, que veio de Jesus, trai e veio de Jesus. E aí que entra Pedro, com medo dessas autoridades, que nega que era amigo de Jesus. Então, às vezes, a pessoa, para salvar a sua vida, ou a pessoa que quer levar vantagem sobre tudo, aproveita essas oportunidades da vida e toma decisões contrárias àquilo que deveria fazer. É nesse contexto que Jesus vai entrar amanhã na liturgia, na cidade de Jerusalém. Por enquanto, eles estão na cidade perguntando: será que ele veio? Outros estão falando: ele será morto, se ele vir a Jerusalém, ele será morto. Jesus sabia da sua missão. Jesus sabia que se ele entrasse em Jerusalém, ele seria capturado, julgado injustamente e condenado. Ele abre mão da sua missão, queridos irmãos e irmãs? Não, mas uma coisa que a gente deve assimilar e assumir para nós sempre, a nossa fé fundamenta isso: ele deu a sua vida, ele entrou na cidade de Jerusalém, ele assumiu o perigo de
ser gordo, não simplesmente porque eles queriam, porque Ele quis dar a vida por nós. Aqui está o fundamento da nossa fé, aqui está aquilo que nós devemos olhar para Jesus. No meio daquelas pessoas, isso é notório no nosso meio, de falar e comentar isso. No meio daquelas pessoas tinha aqueles que acreditavam e tinha aqueles que odiavam. Tinha aqueles que queriam que Jesus fosse rei. Quem são esses? Aqueles que amanhã vão gritar Hosana no mais alto do céu, Hosana ao filho de Davi. E tem aqueles que queriam matá-lo, odiavam ao ponto de dizer: crucificam, trocando o Filho de Deus, trocando o Cordeiro de Deus por um bandido, por um assassino, que foi Barrabás. Hoje em dia, queridos irmãos e irmãs, não é diferente. Então a Semana Santa quer nos levar a fazer essa reflexão. Dia a dia nós vamos meditar. Amanhã Jesus entra em Jerusalém e nós, fazendo memória, vamos fazer a nossa procissão de anos. Na segunda-feira nós teremos o sermão da prisão de Jesus. Na terça-feira, Jesus ao caminho do Calvário, nós teremos o encontro dele com a sua mãe. Na quarta-feira, nós celebramos a soledade, a solidão da mãe que viu o filho ser morto. Na quinta-feira, nós vamos celebrar que esse Jesus, ele deu a sua vida por nós. Ele fala assim: estuda. Todas as vezes que fizerem isso, fazer em minha memória. Ele é o pão que desceu do céu para nos alimentar. Então, na quinta-feira, nós vamos lembrar que Jesus é o pão que nos alimenta, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o dia que institui também o sacerdócio. É o dia que institui o ministério do Padre. Aí na quinta-feira nós vamos dormir na grande vigília para na sexta-feira, que é o único dia que em nenhum lugar do mundo celebra-se a Eucaristia. Nesse dia nós estamos o quê? Recolhidos em silêncio e por luto, porque mataram o nosso Salvador. Às 3h da tarde nós teremos lá, se Deus quiser não chover, nós teremos lá na porta da Igreja Matriz a grande ação litúrgica, onde nós vamos venerar, adorar a Sagrada Cruz de Nosso Senhor. E à noite vamos acompanhar o descendimento. Aqui eu chamo uma atenção, não é o descimento. O descimento diz que Jesus desceu da cruz. O descendimento, ele foi descido da cruz. Ele foi tirado da cruz porque já estava morto. E no sábado santo a gente faz um grande silêncio para a noite celebrarmos a nossa Páscoa, a vigília de todas as vigílias, como diz Santo Agostinho. Então, queridos irmãos e irmãs, o que a liturgia, a palavra nos pede? Para que essa semana seja uma semana diferente. Aí vem, Padre, eu posso fazer isso, Padre, eu posso comer isso, Padre, eu posso beber, Padre, eu posso ouvir música, Padre, eu posso gritar, Padre, eu posso falar uma fé. Não pode ter nenhum, né? Na verdade é isso, não é só na sexta-feira. Porém, a sexta-feira é o dia do recolhimento. Será que não dá de ficar sexta-feira sem ficar ouvindo música? Será que não dá na sexta-feira, se você gosta de beber uma cerveja, não beber uma cerveja na sexta-feira? É um dia. Será que o vício já tomou conta do seu osso, da sua carne, da sua alma, a ponto de você não poder fazer esse sacrifício? Será que eu não posso silenciar? Será que eu não posso fazer da minha casa um lugar de oração? Então, esta semana, queridos irmãos,
querido povo católico, é o momento da gente retomar a nossa vida. Não é porque os outros fazem, não é porque os outros pensam desse jeito, não é porque o mundo dita como a gente deve viver. A gente tem que viver como o mundo pensa. A gente tem que viver como Deus pensa e quer para nós o melhor. Aí se alguém pensa assim, mas Padre Rafael, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Claro que dá. Com Deus você consegue. Você vai fazer assim, esse propósito. Eu vou fazer nessa semana uma semana santa. Não vai ser uma semana comum. É claro, nós temos os nossos trabalhos, cada um vai trabalhar, vai se dedicar. Nós temos as dificuldades, os obstáculos, os sofrimentos do dia a dia, mas eu vou vivenciar segundo a minha fé. É isso que essa liturgia de hoje nos pede, para a gente focar em quem? Em Jesus, e caminhar segundo os seus propósitos. Amém, gente? Então nós queremos agora professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,